Na aula de hoje vamos resolver um exercício do capítulo seguinte, que é alhetas. Para tal vamos ler então aqui o enunciado do exercício 25, que nos diz que num tanque de metal que contém óleo no seu interior, quer-se aumentar a taxa de dissipação de calor em 70%. Ok, através da adição de alhetas à superfície da parede exterior. As alhetas terão uma espessura de 0,6 cm, okay, de espessura, e os seus centros distarão 0,1 metros entre si. A temperatura da superfície do tanque é 95 graus e a temperatura ambiente é de 15 graus, sendo o coeficiente de transmissão de calor por convecção natural de 34 W por metro quadrado de grau Celsius. Determine a altura de cada alheta, distância entre a raiz até à extremidade da alheta, admitindo as seguintes condições. O coeficiente de convecção permanece constante. Se espera que a temperatura da superfície do tanque desça para 90 graus. Claro que isto é com a aplicação das alhetas. E desprezam-se as perdas de calor pela extremidade das alhetas. Considere ainda que a condutibilidade térmica do metal do tanque e das alhetas é de 276 W por metro grau Celsius. Bom, antes de começarmos a resolução propriamente dito, vamos aqui fazer algumas considerações iniciais e para também fazermos o enquadramento desta matéria, né? Portanto, o objetivo geral da introdução de alhetas resume-se sempre ao quê? À possibilidade de aumentarmos a transmissão de energia que inicialmente estava prevista sem essas mesmas alhetas. Ora, se nós nos lembrarmos da equação geral de transmissão de calor para a convecção, nós percebemos que da lei de Newton, HA delta T, uma das formas de nós aumentarmos o Q é realmente podermos aumentar o valor da área. Ora, esta área é realmente a área da superfície com as alhetas aplicadas. Bom, isso então fica claro, correto? Por outro lado, vamos aqui fazer algumas interpretações também do enunciado. Reparem, o objetivo que está aqui é aumentar a taxa de dissipação de calor em 70%. Reparem, isto daqui é algo que pode ser numa fase inclusivamente de projeto. Nós queremos introduzir alhetas com um certo objetivo, aumentar em X% a taxa de dissipação de calor. Também poderíamos ter como objetivo outra informação que aqui aparece, que era baixar a temperatura da superfície do tanque de 95 para 90 graus, como aqui é dito. Reparem, mesmo que isto não seja dito, aquilo que seria expectável é que a introdução de um material que é do mesmo tipo do tanque ou não, mas um material condutor, aquilo que irá fazer é adicionar também uma extensão de material que, por sua vez, pode permitir uma diminuição da temperatura superficial do tanque. Okay? Faz bastante sentido. Se eu estou a dissipar o calor por ali, a temperatura da superfície do tanque pode, inclusivamente, face à situação inicial, baixar. E isto também pode ser algo pretendido, não é? Porque nós queremos, por um lado, com a aplicação das alhetas, aumentar a taxa de transmissão de calor, mas, por outro lado, também queremos ter temperaturas de compromisso a alcançar. Depois, outro destaque que eu aqui vos faria era que, estando este tanque exposto ao ar ambiente, e é aqui dito que está em convecção natural, ele apresenta um valor de 34 W por metro quadrado grau Celsius, para o valor do coeficiente de convecção H. Isto é uma daquelas situações que eu referi na aula teórica que sai fora daquilo que é expectável. Ora, o que seria expectável era valores típicos entre 5 a 25. No entanto, devido às características deste sistema, continuamos a estar em convecção natural, mas foi determinado que o valor do coeficiente de convecção não estava dentro desta gama, mas sim a 34 W por metro quadrado de grau Celsius. E reparem, estamos em condições de convecção natural e não de convecção forçada. Isto é importante reter, está bem? Outro destaque que aqui também devemos fazer é
aos valores dos materiais, aos valores de condutibilidade térmica dos materiais que são aqui utilizados. Não faria sentido nenhum termos um material cujo objetivo é dissipar o calor com características pouco condutivas. Então reparem que o valor que temos aqui, de 276 watt por metro grau Celsius, indica realmente um material bastante condutor, correto? Bom, estas são então as considerações iniciais. Vamos então partir para a análise do nosso problema e a sua consequente resolução. Nós queremos determinar, como aqui é apresentado, o comprimento da nossa alheta. Então vamos ver, o sistema inicial era este. Nós temos aqui o tanque, aqui no seu interior estaria óleo, está a uma temperatura de superfície de 95 graus, temperatura ambiente de 15 graus e o tal coeficiente de convecção de 34. Com a aplicação das alhetas, que nós não sabemos qual é que é a sua dimensão, sabemos apenas é que as alhetas serão de perfil retangular, não é? Vamos ter então um certo comprimento, sabemos a distância que distam os seus centros, 10 cm, sabemos ainda qual é que é a espessura de cada alheta, os tais 6 mm que aqui estão apresentados, e sabemos, por outro lado, as novas condições de funcionamento. Temperatura de superfície baixa para 90 graus, passou de 95 para 90 graus, e a temperatura ambiente permanece constante, assim como o coeficiente de convecção. Certo? Outro detalhe que é importante está aqui nas linhas A, B e C. Portanto, a linha A e a linha B já percebemos. A linha C, desprezam-se as perdas de calor pela extremidade das alhetas. Ora, se nós nos recordarmos do capítulo das alhetas, em que estivemos a analisar efetivamente os 4 casos, não é? Nós tínhamos um dos casos que era perdas pela extremidade desprezável, perdas pela extremidade não desprezável, ok? Tínhamos temperatura imposta na extremidade e tínhamos ainda alheta de comprimento infinito. Portanto, ao nos dizerem isto, já nos estão a identificar qual é o caso que podíamos aqui utilizar. Isto é uma grande ajuda, porque dá-nos logo um caminho de resolução. Mas tenham em atenção que nós só devemos ter esta indicação em consideração se for o nosso objetivo determinar esse mesmo as equações, os condicionalismos que ali aparecem. Se não for, não de nada nos interessa este tipo de informação. É apenas uma informação adicional. Então vamos ver. A primeira coisa que devemos aqui, então, começar por apresentar seria, então, o cálculo, se calhar, vamos aqui apresentar, do fluxo de calor sem as alhetas. Okay? Vamos aqui, então, estabelecer uma estratégia de resolução. Se nós nos lembrarmos da nossa parte teórica, nós verificamos, então, que o comprimento das alhetas estava relacionado com o quê, efetivamente? Com o quê? Estamos a tentar chegar a uma pequena conclusão e queremos obter qual é que era, então, o nosso comprimento da alheta. Portanto, nós, se calhar, se analisarmos o capítulo, vamos perceber que a determinação do comprimento da alheta pode passar pela condição de fronteira entre alhetas de comprimento finito e comprimento infinito, que tínhamos a relação ml maior ou igual a 2,65, e isto pode nos conduzir então à determinação de uma alheta de comprimento finito ou infinito, correto? Ou então, também com a identificação do caso particular, nós temos que o fluxo de calor que é transmitido pela alheta depende de uma série de parâmetros, nos quais também está lá
o nosso próprio, a nossa própria, como é de dizer, o próprio comprimento da própria alheta, correto? Vamos então por partes, tentar relacionar isto e ver se isto realmente vai fazendo algum sentido. Eu vou abrir apenas a sebenta, para nós também termos aqui a parte da parte teórica, portanto, dos casos práticos também disponível. Portanto, como temos o capítulo 5 de alhetas, gostaria aqui de vos mostrar, portanto, alhetas de secção transversal uniforme, depois tínhamos o caso A, alheta de comprimento finito com transferência de calor pela extremidade não desprezável, e, portanto, o nosso caso diz-nos desprezam-se as perdas de calor pela extremidade das alhetas, e então é o caso B. Alheta de comprimento finito com transferência de calor pela extremidade desprezável. E, portanto, temos aqui as equações. Reparem que isto é para determinarmos o perfil de temperaturas ao longo das alhetas, correto? E, portanto, nós temos aqui as várias equações a serem utilizadas, mas, como eu vos estava a dizer, o fluxo de calor que vai atravessar a alheta permite-nos identificar claramente aqui o L que estamos a querer determinar. No entanto, eu tenho aqui uma série de parâmetros que tenho que, para já, saber se os conheço ou não, e, por outro lado, perceber se consigo determiná-los também ou não. Eu vou aproveitar, copiar esta equação para a nossa folha de resolução. Ok? E, portanto, temos aqui, então, uma das equações que tem a ver exatamente aqui com a tal hipótese simplificativa que nos aparece no enunciado. Ok, muito bem. Temos então aqui apresentada uma estratégia de resolução em que poderíamos então tentar resolver o nosso pedido através desta expressão. Para isso temos que determinar qual é que é o fluxo de calor que atravessa as alhetas. Ok, ver aqui H, perímetro, muito bem, o K da condutibilidade térmica, área de contacto, temperatura da base menos a temperatura ambiente, e depois o M, que também voltamos aqui à nossa sebenta, e já podemos também verificar que o nosso ML, ao fim e ao cabo, já foi aqui atrás apresentado, né? Portanto, está aqui o M, HP sobre KC, e, portanto, poderia ser perfeitamente aqui utilizado. Também vou copiar aqui o M ao quadrado, só para termos aqui a sua consideração também. Ok, só relembrar, depois está aqui o HP sobre KC, muito bem, podemos avançar. Então, como eu vos disse, vamos aqui determinar o fluxo de calor que atravessa esta superfície sem alhetas. Primeira dificuldade que nos aparece. Qual é que é a nossa área? Não é? Qual é que é a área que nós vamos ter que considerar? Há alguma indicação no enunciado? Não. Nós sabemos que o tanque é um tanque de umas dadas dimensões, mas não sabemos quanto é que ele tem. Nestes casos, é usual a gente considerar, então, 1 metro quadrado. Okay? Aquilo que fazemos é considerar uma superfície de 1 por 1 metro. Portanto, e vamos considerar, então, o fluxo de calor que atravessa esta superfície de 1 metro quadrado. E, portanto, podemos agora introduzir aqui a tal equação para a determinação do fluxo de calor. Temos, então, o nosso fluxo de calor igual H, A, e agora temperatura da superfície como é óbvio, menos a temperatura ambiente. Okay? Vamos agora substituir por valores. Temos tudo. Okay? O H 34 watt por metro quadrado de grau Celsius.
o A 1 metro quadrado, 95 menos 15, portanto isto dá-nos um valor que eu já vou aqui considerar, visto que já o tinha calculado anteriormente, e vai nos dar então o valor de... Desculpa lá, está aqui à procura de 2720 watt, como é óbvio, por cada metro quadrado, certo? Portanto, é isto que vamos então ter em consideração. Para que é que isto nos serve? Serve-nos para nós percebermos qual é que é o fluxo de calor que vai depois atravessar a superfície com as alhetas, porque sem isto era impossível realmente nós sabermos o fluxo de calor com alhetas. Considerando então a mesma coisa, agora o nosso Q será o Q total, e aquilo que nós sabemos é que isto será igual a 70% de aumento, não é? Portanto, 70% de aumento significa que eu vou ter 1,7 vezes 2720 e, portanto, agora terei o valor de 4624 watt por cada metro quadrado. Bom, vou recapitular. Primeira parte, determinar o fluxo de calor sem alhetas. A segunda parte, determinar o fluxo de calor com alhetas. Este é o fluxo de calor total. É o fluxo de calor que vai atravessar o nosso... vai atravessar aqui a nossa superfície pelo espaço não ocupado pelas alhetas, ok? Que eu estou aqui a representar. E, como é óbvio, também o fluxo de calor que depois atravessa aqui as alhetas. Reparem que uma das hipóteses simplificativas também deveria ser condução de calor unidirecional, não é? E, portanto, isto seria o que poderíamos considerar em termos representativos. Muito bem, então significa que este Q total é este fluxo mais este fluxo. Então, é isso que agora vamos ter que tentar determinar. Se eu agora quiser saber quantas alhetas, não é? Porque reparem, antes disto, aquilo que eu acabei de dizer foi que o nosso Q total era igual a um fluxo de calor que eu vou lhe chamar zero. Não vou chamar sem alhetas, porque o sem alhetas pode nos conduzir a esta parte daqui da primeira parte da resolução, não é? Que é o fluxo de calor sem alhetas. Não, é o fluxo de calor pelo espaço não ocupado pelas alhetas, mais o número de alhetas vezes o fluxo de calor que atravessa cada uma das alhetas. Bom, isto daqui já tem condições que nós já começamos aqui a perceber, ok? Então vamos ver quantas alhetas cabem num metro quadrado. Como é que podemos fazer esta determinação? Portanto, nós consideramos que iríamos ter 1 metro quadrado, mas agora sabíamos que a consideração que eu vos disse para terem era 1 metro por 1 metro, não é? Como é óbvio, então, fazendo aqui o número de alhetas será igual, como é evidente aqui, a 1 metro a dividir por 0,1, que é o espaçamento entre as alhetas. E, portanto, desta forma, se eu fizer, eu chego à conclusão que vou ter a possibilidade de colocar num metro de 10 alhetas. Portanto, é o número de alhetas que nós vamos então considerar. Está bem? Portanto, a nossa expressão anterior, este que aqui está, agora toma a forma de 10 QF. E agora, nós temos, primeiro de tudo, se calhar, calcular o nosso Q0. Vamos ver se fazemos aqui algumas considerações para a sua determinação. Então, ele será igual a 1H vezes o A0 vezes o TS menos o T ambiente. Okay? Até aqui, nada de novo. Então, significa que conheço tudo, só tenho que determinar o A0.
O A0 será igual, então, ao espaço não ocupado pelas alhetas. Ora, a área total que nós temos disponível para colocar alhetas é 1 metro quadrado. Portanto, é isso que nós vamos considerar. Vamos ter 1 metro quadrado menos o quê? Menos o número de alhetas, portanto, 10, vezes o quê? Vezes o perímetro de cada alheta. Correto? Ora, o perímetro de cada alheta será os 0,06, certo? Que ele terá. Desculpa, vamos usar 0,006 vezes 1 metro, que é aquilo que tínhamos aqui atrás na direção perpendicular do papel. Portanto, a nossa área superficial sem alhetas será 1 metro quadrado menos 10, o quê? 10 alhetas multiplicada por 0,06, que é a área de contacto. Certo? Se eu pusesse isto em termos de expressão, se calhar chamava-lhe um AI menos N vezes a área da alheta. Certo? Bom, vamos então aqui apresentar o nosso resultado. E isto vai nos dar 0,94 metros quadrados. Então, isto significa que o nosso Q0 será igual a 34 vezes 0,94 vezes 90 menos 15. Atenção que agora já será 90 e não 95. E, portanto, obtemos... Portanto, eu vou até colocar aqui os valores. 34 vezes 0,94, a nossa área, vezes 90 menos 15. Portanto, este dá-nos um valor de 2.397. Como é óbvio, estamos a falar sempre do watt por metro quadrado. E já poderíamos andar, em vez do nosso Q maiúsculo, podíamos andar com o nosso Q minúsculo. Correto? Bom, desta forma, chegamos já à conclusão que o nosso QF será nada mais, nada menos do que o Q total menos o Q0 a dividir por o número de alhetas, não é? Portanto, resolvendo esta expressão aqui em ordem a QF, e, portanto, podemos já começar aqui a substituir e reparem que vamos ter o valor de, portanto, tínhamos um Q total de 4.624, a isso vamos tirar este Q0 de 2.397, dividimos por 10 alhetas e obtemos o valor de 222,7 watt por metro quadrado. Muito bem. Então quer dizer que esta é a energia que cada uma das alhetas vai dissipar. Sabendo este valor, nós já podemos então recorrer a esta expressão e resolver isto em ordem a L. Muito bem. Portanto, eu agora pego nesta expressão, coloco-a cá em baixo. Desculpem lá. Portanto, e agora já podemos referir que a nossa... Isto, vocês ao colocarem na máquina obtêm o resultado evidente logo dos valores. Eu posso aqui ainda colocar uns parâmetros intermédios. O nosso M iria dar 6,43. Atenção que isto tem unidades, se vocês fizerem a verificação, tem unidades de metro menos 1. Okay? E temos ainda aqui a possibilidade de apresentar o valor de L logo diretamente, ou então ainda alguns parâmetros parciais, como por exemplo o perímetro. O perímetro, se nós formos ver à sebenta, portanto, nós podemos
dizer que para uma alheta de secção retangular, este perímetro que aqui está já seria dado por 2 vezes cada uma das espessuras, não é? Portanto, 2 vezes um determinado valor que é o t, mais o outro que é o w, e que nós já sabemos quanto é que é, 2w mais 2t, e portanto isto daria 2,012 metros. A área de contacto já nós fizemos, a área de contacto já foi o w vezes o t, portanto 1 vezes 0,006, portanto isto será igual a 0,006, como é evidente, metro quadrado. E portanto a diferença de temperaturas, θB que ali está, não é mais nem menos, vou aqui colocar 90 menos 15, okay? Portanto 75 graus. E o nosso QF também já sabemos que é os 222,7. Substituindo na expressão, chama a atenção que aquilo que aqui está é tangente hiperbólica de ml. Vocês na máquina de calcular assegurem-se que isto já está em radianos, está bem? E portanto o resultado que irão obter será de L igual a aproximadamente igual a 4,5 centímetros. Eu aqui já estou a colocar o valor final. O valor que me deu foi 0,0446 metros. Bem, portanto, este será então o comprimento necessário para a nossa alheta. E o exercício era isto que nos estava a pedir. Nós é que podemos, se calhar, ir um bocadinho mais longe e tentar retirar algum tipo de informação adicional ao nosso problema. Okay? Vamos, se calhar, fazê-lo. Acho que é interessante. Reparem, nós temos aqui, aquilo que é pedido é determinar a altura de cada alheta, portanto, o comprimento da alheta, e tendo isto em consideração. O exercício, neste momento, fica concluído. No entanto, normalmente com este tipo de problemas, aparece-nos também o pedido da determinação, por exemplo, do rendimento, pode-nos ser do rendimento, aparece-nos também o Q total, que já determinamos, aparece-nos qual é que é a eficácia da superfície alhetada, a eficácia da superfície da alheta. Isto também são informações que muitas vezes nos aparecem. Então, nós podemos aqui satisfazer um pouco a nossa curiosidade. Para a determinação do rendimento, vamos aqui apresentar a equação. Em que o rendimento, estou a procurar aqui do símbolo dele, por algum motivo não estou a encontrar. Às vezes temos destas coisas, não é? Que estamos à procura de letras gregas, a ver se aparece agora. Está aqui, muito bem. Portanto, o nosso rendimento será igual ao quociente entre o nosso QF e o Q máximo. E, portanto, eu vou aqui colocar apenas as representações de QF e Q máximo. E, portanto, isto leva-nos à questão que o QF já o sabemos. Vamos deixar aqui apenas, enquanto não fazemos o cálculo do nosso Q máximo. E o nosso Q máximo, como é evidente, aquilo que estamos à procura é o fluxo de calor máximo que aquela alheta poderia transmitir. Ora, ele será igual ao H vezes a área de superfície da alheta vezes a temperatura da base menos a temperatura ambiente. Ok? Portanto, e agora? Este AF, como é evidente, será o perímetro vezes o comprimento da alheta, não é?
Vamos aqui substituir, portanto o nosso Q máximo será igual aos 34, que já tínhamos visto, vezes o perímetro está ali em cima, portanto 2,012, vezes o L da alheta. O L da alheta acabamos de determinar, vamos considerar o valor simplificado, 0,045, não é? E agora multiplicado pela diferença de 90 menos 15 graus. Isto dá-nos um valor de 230,88 watt. Ora, tendo isto por base, voltamos aqui atrás e obtemos o valor de 0,965, que é a mesma coisa que estar 96,5%. Este será então o valor do nosso rendimento. Se por acaso nos fosse pedido ainda qual é que era a eficácia da superfície alhetada, é da superfície total, não é? Portanto, aquilo que nós aqui podemos dizer é que esta eficácia da superfície alhetada será igual ao Q total sobre o Q inicial, e sendo este Q inicial o fluxo de calor sem as alhetas. E, portanto, será fácil a sua determinação, porque já temos aqui os valores, seria 4.624 a dividir então por 2.720, que estamos a dizer, reparem, está aqui, ok? Portanto, 1,7 será o valor da eficácia desta superfície alhetada, não é? Portanto, se nós verificarmos 4.624 a dividir por 2.720, portanto 1,7 será então o valor desta mesma eficácia. Isto é uma eficácia baixa e, portanto, não é muito significativa a sua utilização. Vamos aqui ainda fazer agora o cálculo, não da eficácia da superfície alhetada, mas a eficácia da alheta. A eficácia da alheta, portanto, é o EF, portanto, como se fosse um E minúsculo, não é? Portanto, é o símbolo da eficácia, em que eu vou aqui escrever de uma alheta. Ora, a eficácia de uma alheta é a comparação que nós podemos fazer entre nós podemos aqui pegar então e fazer aqui uma pequena equação para ela, em que seria igual ao nosso QF sobre o Q0, correto? É a eficácia. Reparem, o que é isto? É o quão mais eu consigo transmitir em comparação com a área da base da alheta. Correto? Isto daquilo é o que estamos aqui a referir. E, portanto, vamos só aqui a fazer a sua consideração, determinar este Q0 que estava aqui a referir, que seria igual, pela lei de Newton, a 34 vezes a área da base da alheta, 1 vezes 0,006, ainda multiplicado então pelos 90 menos os 15, e portanto obtemos o valor de 15,3, como é óbvio, watts. Certo? Portanto, agora podemos chegar aqui em cima e determinar a nossa eficácia da superfície alhetada de igual a... Ok, já temos ali o nosso QF, portanto 14,56 o valor final. Isto são apenas indicações e espero que vocês tenham isto na ideia. Isto são apenas considerações ao nível da resolução, tá bem? Portanto, isto foi algo que estivemos aqui a fazer a mais do que a resolução que
que nos gera pedido para o exercício. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham, por favor, contactem-me através do e-mail ou através do telemóvel ou ainda do WhatsApp. Bem, obrigado.